vou trazer para vocês. Meu nome é Alexander, eu sou nutricionista. Um assunto muito importante, que é a questão da obesidade sendo a amiga número 1 do câncer. Todas as segundas e quartas e sexta, às 6h30 da manhã, eu estou ao vivo para que eu possa trazer um conteúdo de alto valor para os pacientes com câncer. Se você tem câncer ou tem algum amigo, algum familiar ou amigo com câncer, esse espaço é para você. Seja muito bem-vindo. Eu estou também ao vivo no Facebook, eu tenho feito lives dentro dessas redes sociais para permitir que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de alto valor. E se tiver alguma dúvida e queira fazer um comentário ou até mesmo deseje fazer uma pergunta ao vivo, é só me chamar aqui que a gente conversa, vai ser um grande prazer. E aí o que eu quero trazer sobre a questão da obesidade e a questão do câncer. Olha que interessante, a obesidade não era um problema para a humanidade antes de 1975. A gente começou a ter, por conta da industrialização, por conta da redução da atividade física, um aumento do peso. Eu vou falar rapidinho dessa parte da obesidade de forma geral, no mundo, no Brasil, e depois eu vou tocar num ponto especial dos pacientes que estão obesos pós-tratamento de quimioterapia e radioterapia. Mas só para que você possa entender o risco que um familiar seu pode correr e até mesmo outras pessoas que não tenham sido ainda atingidas pelo câncer, tenham desenvolvido essa doença. Quando se fala de obesidade, hoje no mundo a gente tem 600 milhões de pessoas obesas. A gente está com 7 bilhões de habitantes do mundo, 600 milhões de pessoas obesas, quase 10% da população mundial. Esse número triplicou de 1975 para agora. Quando a gente comenta sobre a questão de obesidade no Brasil, olha que situação gravíssima. O Brasil hoje tem 29 milhões de pessoas obesas. Isso é um número extremamente agressivo, um número extremamente grande. Em todas as regiões do Brasil nós temos pessoas obesas. Temos também um excesso de peso, que é o famoso, as pessoas chamam, de maneira carinhosa, o gordinho. Mas a obesidade, esse excesso de gordura, ele acelera a formação do câncer. Essa pessoa não teve câncer, ela está obesa, ela aumenta o risco na mulher de câncer de mama e no homem de câncer de próstata. Existem hormônios produzidos pela gordura e esse hormônio ele acelera a formação de câncer na mama na mulher e no homem acelera a formação de câncer na próstata. E o que é pior, até mesmo a criança ela apresenta esse problema de obesidade no mundo e também no Brasil e pode ser um outro fator que também esteja colaborando com essa situação. Então, acho que vale a pena fazer essa pré-introdução, esse destaque, mostrando que as pessoas que nunca tiveram câncer, se estão engordando, se estão se tornando obesas, ela pode desenvolver o câncer e você pode mudar essa história. O nutricionista tem uma mão muito forte para a redução da obesidade dos pacientes, ele consegue auxiliar essas pessoas. Acho que vale a pena já destacar que a melhor estratégia nutricional para uma pessoa obesa reduzir peso é a dieta low carb. Isso já é documentado, isso já é esclarecido. Mas uma dieta low carb numa pessoa leiga, ou seja, sem ser orientada por um nutricionista, o risco dessa pessoa piorar é muito maior. Se eu falo no câncer, mais ainda. Eu preciso olhar para um nutricionista que é especialista em câncer, que ele tem experiência em câncer, para ele ajudar uma paciente que esteja tomando tamoxifeno ou anastrozol, esse nome é conhecido para você, para que ela possa continuar tomando os medicamentos. Isso é fundamental para a saúde dela, os médicos fazem essa recomendação, mas também eu preciso ter um nutricionista que entenda de alimentação e que ele entenda de como ele pode fazer essa modulação dos nutrientes para que essa pessoa reduza esse peso que está aumentado. E aí você pode já aproveitar, escreve para mim, se você tem algum familiar com câncer que ele está obeso, você tem algum familiar com câncer
que ele toma tamoxifeno ou anastrozol, que são drogas importantes e devem ser tomadas quando, claro, o oncologista fez a sugestão. Escreve para eu conhecer um pouquinho mais a sua história, para conhecer um pouquinho mais você. Talvez você já possa me fazer essa pergunta direta agora, para que a gente entenda o que pode ser feito. Às vezes a pessoa acha que não está obesa, mas a gente verifica, avalia e ela está. Uma das ferramentas que pode ser utilizada, não é a melhor, é o IMC, que é o índice de massa corporal. Você pega o peso e divide pela altura multiplicada pela altura, ou seja, a altura ao quadrado. Então você tem uma ideia, você não sabe se está obeso ainda, se ele tem excesso de peso, e aí depois o adipômetro e outras ferramentas podem ajudar a verificar se essa pessoa realmente ela está obesa ou não. O próprio excesso de peso na questão das pessoas pós-quimioterapia e radioterapia também trazem um risco muito grande do câncer voltar. E a pessoa fala, nossa, eu fiz tudo direitinho, eu segui uma alimentação saudável e eu engordei e o câncer voltou. Exatamente, porque não basta ter alimentação saudável. Você precisa de uma alimentação orientada por um profissional especialista no câncer para que você mude essa alimentação em uma composição especial. A dieta para redução do peso para uma pessoa comum é diferente da dieta para redução do peso do paciente com câncer. O paciente com câncer tem outras necessidades do que um paciente, do que uma pessoa obesa, uma pessoa comum. Esse foco é extremamente interessante. A Pri falou que está dando interferência aqui no som. A Pri é minha esposa, ela é da minha equipe. Deixa eu só verificar se está tendo alguma coisa no... Vou tirar o fone. Tá. Deixa eu ver, o som está dando interferência. Só um minutinho, viu, pessoal? Quero que essa live seja especial para todos vocês. A Pri falou que tem um comentário aqui em cima. Deixa eu... tá legal. Deixa eu aqui. Pri equipe. Eu tô com um probleminha de conexão, mas eu já vou colocar. Então não saiu o nome da live, então eu vou escrever. A live 67. A Pri vai escrever para mim o nome da live. Lá em cima não apareceu o nome. Às vezes o Instagram não faz esse trabalho para a gente, apesar de ser uma ferramenta incrível, e dão essas alterações. Mas como eu estou falando para você, olha que bacana. A alimentação de uma pessoa que não tem câncer é diferente da pessoa que tem câncer. Esse foi um dos motivos do câncer ter avançado na minha vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui seguir uma profissional de saúde que não tinha ideia de como montar uma alimentação para um paciente com câncer. E muitas pessoas, e eu ouço essa frase, isso é muito preocupante. Olha a ideia que está sendo divulgada por pacientes com câncer. O paciente com câncer pode comer de tudo sem exagero. Será? Vamos olhar essa frase? Olha que bacana. Se o paciente com câncer pode comer tudo sem exagero, por que a recidiva do paciente com câncer é tão alta? Por que a mortalidade do paciente que foi considerado pelo médico curado é tão alta? E por que essas pessoas estão ganhando bastante peso? Primeiro, de forma geral, as pessoas não sabem, público leigo, não sabem o que é exagero. Todo dia são publicadas 40 artigos científicos. Essa pessoa que é leiga, ela tem acesso a esses artigos? Ela sabe filtrar o que é interessante para o câncer dela e o que não é? Então, esse comer de tudo sem exagero é o primeiro passo para o câncer voltar. Não é dessa forma que faz a alimentação de um paciente com câncer. E graças a isso, o câncer vem avançando no Brasil e no mundo, inclusive em países desenvolvidos como o Canadá, como Emirados Árabes, como, por exemplo, no Japão. Graças a essa alimentação, que acredita que pode ser uma alimentação apenas de educação alimentar, não é igual a uma alimentação comum, ela é diferente. As pessoas têm aumentado a incidência de câncer e isso é extremamente grave.
Eu vou dando uma olhadinha aqui também no Facebook, se tem alguma pergunta, fiquem à vontade para me questionar, para perguntar. Isso torna essa apresentação mais rica, né, mais importante. E então, a primeira ideia que eu desejo trazer é essa: a alimentação de uma pessoa comum é diferente de uma pessoa com câncer. A pessoa que foi curada pelo câncer, você precisa de uma alimentação específica. De maneira geral, um olhar que eu posso já trazer para você, seja o paciente obeso ou não obeso, é essa relação que eu sempre falo aqui nas lives. Consumo de proteína é fundamental para o paciente com câncer, consumo de gordura é fundamental para o paciente com câncer. O que o mundo faz em relação à gordura, em relação à proteína, quando a pessoa tem câncer? Reduz. É só você ver as orientações. Eu entrei outro dia num aplicativo que faz atendimento gratuito para paciente com câncer. As recomendações que foram passadas lá são todas para acelerar o câncer, não são para reduzir. Isso é grave, isso é perigoso. Como é que eu vou fazer uma orientação para o paciente com câncer igual um paciente comum? Não funciona, não dá certo. E no momento que a pessoa faz isso, faz uma orientação comum, né, de educação alimentar, o câncer progride. A proteína é fundamental e a gordura é fundamental. O medo desses dois nutrientes que tem feito o câncer avançar, que é um dos grandes medos da pessoa que teve a doença. Ela não quer que o câncer avance, mas no momento que ela segue uma orientação comum, o câncer vai avançar. Ela vai engordar, ela não vai conseguir resolver o problema de obesidade e ela vai ficar com dois problemas. O primeiro, ela teve o câncer e tem medo que volte. O segundo é que a obesidade, além de acelerar a recidiva, ela em si também é outro problema. Quando a gente... A Dora está perguntando aqui, qual alimento que vai acelerar o câncer? Dora, na verdade, eu sempre gosto de usar eu vou falar de alimentos que aceleram o câncer, que isso existe uma lista negra de alimentos que aceleram o câncer. Então vamos falar nesse sentido. Essa lista negra, ela foi produzida pela Organização Mundial da Saúde. Existe um órgão chamado IARC e esse órgão pontuou alguns alimentos que estão associados ao crescimento do câncer. Que alimentos são esses? São alimentos que normalmente têm nitritos e nitratos. Nitrato, eu já até fiz uma live sobre isso, que são os embutidos. Então eu penso em presunto, apresuntado, salsicha, todos esses alimentos, de acordo com pesquisas, de acordo com ensaios clínicos randomizados, têm demonstrado uma força para que o câncer apareça e até mesmo acelere. A pessoa que não teve pode ter e a pessoa que tem, ele pode acelerar. Esse é o primeiro passo. Então, a lista negra da Organização Mundial da Saúde já pontua esse alimento fazendo isso. Vou citar outro que poucas pessoas conhecem, que é o glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no mundo. Quer um exemplo de como o glifosato faz o câncer acelerar? Eu estou falando desde o começo dessa apresentação que a obesidade ela faz com que o câncer tenha recidiva e até mesmo apareça. Desde o comecinho, estou comentando. Aí você pode falar, Alexander, você sabia que no Japão tem pouca pessoa obesa? Sabia, o Japão tem pouca pessoa obesa. Mas o Japão é um país que a primeira causa de morte é o câncer. Olha que interessante. A primeira causa de morte no Japão é o câncer. E eu pergunto em seguida, qual que é uma situação muito comum hoje no Japão, visto que parece que eles têm uma alimentação saudável? Porque, como eu falei, não basta ser saudável, precisa ser específica para o câncer. Olha que grave. O Japão, ele consome mais agrotóxico do que o Brasil. E o glifosato, que é um agrotóxico, ele é uma substância que causa câncer. Quem fala isso não é o Alexander, é a lista negra da Organização Mundial da Saúde. Se você procurar IARC, que a gente chama de ARC, né, é uma sigla da Agência Internacional que estuda a questão do câncer, ele mostra que o glifosato ele forma câncer. E aonde a gente vai encontrar esse glifosato, esse agrotóxico? É bem simples, eu encontro ele no trigo, eu encontro ele no açúcar a rodo de monte, na soja transgênica e no milho transgênico. Se a soja for orgânica e o milho for orgânico, não. Mas eu estou falando só da poeirinha, só do geral, só do superficial. Quando eu falo do câncer, essa combinação, Dora,
de carboidrato, proteína e gordura pode ser a chave da cura da sua doença, né, ou de um familiar seu, ou pode ser o ocasionamento do câncer. Então, esse ponto que eu tenho frisado aqui nas lives, exatamente da combinação especial de carboidrato, proteína e gordura para a formação do câncer ou para a formação da vida, para a proteção da sua saúde. A gente já conhece os benefícios da alimentação para o câncer, que elas trazem resultados melhores no tratamento da quimio, da rádio, da melhora da imunidade, no ganho de peso ou na redução do peso. Então a gente vai precisar equilibrar. Existe uma informação sem respaldo científico ainda de que dieta cetogênica é indicada para paciente com câncer. No começo, a nutricionista, que eu tenho todo carinho e respeito, por isso eu sou nutricionista, seguiu essa orientação de uma dieta mudando só o carboidrato, não foi nem cetogênica. O que o câncer fez? Avançou. Então não tem essa regra. Câncer de pâncreas é uma situação, o câncer de cabeça é uma situação, câncer de pulmão é uma situação, câncer de próstata é uma situação. Eu preciso de uma combinação especial desses nutrientes para esse câncer não avançar. E se eu falo da obesidade, eu conheço pacientes que, quando acabaram a quimio e a rádio, pesavam 60 quilos, estavam com peso saudável, começaram de forma correta, por orientação do oncologista, tomar tamoxifena, anastrozol. O que aconteceu com o peso dessa paciente? Chegou a 100 quilos. A paciente está com obesidade latente, visível. E essa obesidade vai fazer o que em relação ao câncer? Provavelmente vai ajudar a voltar ao câncer. Por isso eu trouxe nessa live com esse objetivo de chamar a atenção sua, de você como paciente, de você como um familiar de alguém que tem câncer, de que é necessário agora, urgente, mudar essa alimentação e ajudar esse paciente que está obeso a reduzir isso de forma rápida. A gente não pode dar chance para o câncer voltar. O câncer ele tem uma força muito grande de ter metástase e uma força muito grande de desnutrir esse paciente, de prejudicar. Muitas vezes não desnutre, que é o caso do câncer de mama e de próstata, mas quando desnutre a gente precisa fazer uma combinação diferente de nutrientes. Então você percebe que a relevância dessa questão da obesidade, como ela é forte, é possível a gente reduzir a gordura desse paciente com câncer, é necessário reduzir a gordura desse paciente com câncer, e 2 nutrientes que eu colocaria como chaves para a gente começar a fazer isso é a questão da gordura, do consumo adequado de gordura para o paciente com câncer e do consumo adequado de proteína, né? O carboidrato que indiretamente vai variar dependendo do tipo de câncer e dependendo da aceitação do paciente. Eu sei que muitas pessoas não se adaptam à dieta low carb e a gente não precisa usar como regra que todo paciente com obesidade ele vai conseguir perder peso com low carb. Apesar de sabermos que a low carb ela tem um resultado mais forte, mais efetivo para a obesidade, muitas vezes para o paciente com câncer ele não se adapta e não consegue. E aí o que ele faz? Ele larga a dieta e volta a engordar. Então é preciso encontrar esse equilíbrio do consumo da dieta low carb dentro da realidade desse paciente e modulando muitas vezes a quantidade desse carboidrato. Muitas vezes essa dieta nem vai ser mais low carb, ela vai ter um pouquinho mais de carboidrato, mas eu vou conseguir fazer esse paciente seguir mais tempo. A vantagem da low carb para o paciente obeso é a aceitação do paciente e a rápida redução do peso, que é necessária no câncer. Tem um médico oncologista em Campinas que ele tem um trabalho muito grande com câncer de próstata, pacientes obesos. Né? E ele fala: Alexander, eu preciso que você reduza, eu já até comentei isso em algumas lives, eu preciso que você reduza o peso desse paciente. Eu sei que a realidade do câncer é diferente, a maioria dos cânceres ele desnutre, mas o meu caso é diferente. O paciente meu que tem câncer de próstata, eu preciso que ele perca peso rápido, porque ele vai operar. E pessoas obesas têm melhor imunidade, têm pior cicatrização e têm pior recuperação pós-cirúrgica. Então eu preciso, até mesmo
antes de quimio e rádio, ele vai fazer apenas a cirurgia. Ele precisa reduzir peso agora. A gente não pode esperar, porque o câncer está na fase 1, dá tempo da gente fazer um emagrecimento rápido e operar, mas não dá tempo de esperar muito tempo para essa pessoa emagrecer. Olha que situação delicada, né? Você precisa entrar rápido e urgente, ajudar essa pessoa a reduzir peso, com orientações específicas para ele, e a partir dessa orientação você vai conseguir fazer com que esse paciente faça uma cirurgia e se cure do câncer. Se o câncer ele está na fase inicial, é a melhor fase para cuidar dele, antes do câncer avançar, ou para as pessoas que estão obesas, reduzir o peso para não se tornar um novo paciente com câncer. São 600 mil casos por ano no Brasil, 300 mil mulheres, 300 mil homens, todos os anos desenvolvem o câncer, infelizmente. E um dos braços fortes disso, eu já estou mostrando, que é a obesidade. 29 milhões de pessoas, infelizmente, estão abraçando o câncer todos os anos, estão de lado do câncer todos os anos, porque muitas vezes não tem consciência de que esse excesso de peso que está com você vai ser o responsável pelo câncer de amanhã, tá bom? Então, o interesse meu hoje era trazer essa informação de algumas sugestões, de algumas dicas em relação ao câncer, em especial à obesidade, tanto no paciente que não é obeso, quanto no paciente, ou na pessoa, né, em você que está com câncer e está obeso ou está com excesso de peso. O excesso de peso é um passo para a obesidade, é possível reverter isso. O nutricionista com experiência com câncer consegue te ajudar isso de forma bem rápida, bem célere, sem sofrimento, que muitas vezes a pessoa fica com medo. Eu vou sofrer, já sofri por câncer, eu vou sofrer por alimentação. Não vai sofrer por conta disso. E o mais importante é, procure um profissional que tenha a especialidade nessa área, que tenha experiência nessa área, e a alimentação, comer de tudo um pouco sem exagero, vai ser o primeiro passo para o câncer voltar. Então, cuidado com isso. Alimentação sem exagero, comendo de tudo, é o amigo número 1 da recidiva do câncer. É o amigo número 1 do paciente que achou que estava curado e amanhã ele vai voltar a ter câncer de novo. Tá bom? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua atenção. A gente continua na semana que vem, segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã, fazendo as nossas lives, sempre trazendo um conteúdo de alto valor para você e para a pessoa que você ama da sua família. Obrigado pela atenção. Eu estou encerrando aqui a live no Facebook, vou encerrar aqui agora no Instagram. Muito obrigado. Depois comenta se você está acima do peso, se você está obeso aqui no Instagram, tá bom? Fique com Deus.